Salve, salve nação! Tá chegando a hora, galera! É amanhã, Flamengo e Racing. Maracanã estará lotado, cara. Todos os ingressos foram vendidos. E será que teremos quebra de recorde? Provavelmente sim, viu, galera? A torcida do Mengão é incomparável, batendo todos os recordes de público no nosso Maracanã, não é mesmo? Cara, temos aqui esse corte da ESPN Brasil com as últimas informações do nosso Mengão. Flamengo que recebe o Racing. Vamos ver se tem informação também do nosso rival, né? Eu sei que eles têm desfalques. Pelo menos 3 titulares estarão fora desse confronto, tá bom? Então, quero dar os créditos aqui para o canal ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Deixa o like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Vamos lá. Amanhã tem jogo no Maracanã entre Flamengo e Racing. Que partida importante para o rubro-negro. E o Palmeiras faz a sua primeira partida fora de casa contra a LDU. Aí sim, hein, esse Palmeiras e LDU com transmissão aqui da ESPN e também no Disney+. A gente começa pelo jogo de amanhã. O Rafael Marques está conosco, trazendo as informações do Flamengo. Eu vi que eram, Rafa, mais de acho que 100 ônibus, né, dos torcedores argentinos que chegariam ao Rio de Janeiro. Não sei se você já viu alguém por aí e se já existe esse ambiente de semifinal no Maracanã, hein, Rafa? Já existe esse ambiente de semifinal por aqui, sim, Bruno, Jailson e Dom, que desde domingo praticamente, né? Quando terminou o jogo contra o Palmeiras, já tinha esse zum. Encontramos alguns argentinos desde ontem pela manhã aqui nos arredores, inclusive um deles, que a nossa reportagem está acompanhando de perto, desde que veio da Argentina para o Brasil. Não vou dar spoiler, mas em breve, em espelho.com.br, uma reportagem com um grande torcedor do Racing que veio pela 5ª vez ao Rio de Janeiro. Aqui vou acabar estragando todo o material que o pessoal do site está preparando com esse torcedor. Mas tem muitos argentinos já presentes aqui na cidade maravilhosa. Afinal de contas, o Racing é um clube tradicional, com muita torcida, uma torcida apaixonada que vive uma relação de êxtase com o técnico Gustavo Costas, ex-jogador do clube, torcedor do clube, ídolo do Racing, e que para o jogo de amanhã contra o Flamengo deve montar um time mais cauteloso, com 5 jogadores na defesa, 3 no meio-campo e 2 no ataque. Detalhe, Maravilha Martínez, principal nome do time, está pendurado e disse lá na Argentina que está mais preocupado em não tomar o cartão amarelo que o tira do jogo da volta do que propriamente em fazer gols no jogo de ida aqui no Maracanã contra o Flamengo. Retrospecto rubro-negro contra argentinos em Conmebol Libertadores é interessante. 27 jogos, são 14 vitórias, apenas 4 derrotas e 9 empates. No entanto, na atual edição da competição, esse retrospecto está em baixa. O Flamengo fez 2 jogos contra o Central Córdoba, 2 contra o Estudiantes e obteve no total 2 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória. Ou seja, precisa dar a volta por cima na partida contra o Racing, nesse confronto de mata-mata da semifinal, que vale vaga na grande decisão. Hoje à tarde o Felipe Luiz comanda o último treinamento, vai sentir a situação do Léo Ortiz, se ele pode ser relacionado ou não para o jogo de amanhã, e também definir se mantém o Pedro como titular ou se retorna com aquela formação com 3 jogadores. Ah, cara, isso daí não tem nem discussão, né? O Pedro tem que ser intocável, como o Arrascaeta também é intocável, né? Movimentação no setor ofensivo. São aqueles mistérios habituais que ajudam a colorir o chamado pré-jogo, né, Bruno? E a gente pode colocar isso na tela amanhã também, essas opções para o Felipe Luiz montar o Flamengo para o jogo de amanhã. A partir dessa quarta, então, a primeira semifinal, o Flamengo recebe o Racing. E aí eu já chamo o Rafael Marques aqui conosco, porque os argentinos estão chegando, mas é o Flamengo forte e empolgado depois da boa vitória sobre o Palmeiras no Brasileiro. Rafa. É isso, Bruno, companheiros, bom dia a vocês, ao Fã Esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. A empolgação é muito grande aqui no Flamengo em relação às 2 competições, a Conmebol Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Durante toda a construção, a narrativa para o jogo do último domingo contra o Palmeiras, de que era uma final antecipada, o Flamengo se desenvolveu, se solidificou na expectativa de, vencendo, pegar o embalo que precisa na reta final para poder tentar levantar os 2 canecos no final desta temporada. Venceu por 3-2, um jogo bastante
complicado, em que o Palmeiras teve até mais oportunidades, assumiu a coliderança, né? Perde para o Palmeiras apenas no número de vitórias, e isso é um combustível a mais para o jogo de amanhã contra o Racing às 9h30 da noite aqui no Maracanã. E a maior prova de que a torcida compra esse momento é que nós temos uma perspectiva novamente de recorde de público do novo Maracanã. O Flamengo tem os 10 maiores públicos do estádio desde a sua reforma em 2013 para a Copa do Mundo de 2014. E o recorde foi obtido há pouco tempo, no jogo contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, quando pouco mais de 72.500 torcedores compareceram aqui no Maracanã. Os ingressos estão esgotados para o jogo de amanhã e nós podemos ter um público superior a esses 72.500. Entradas que variavam no preço de R$88 a R$2.000 e mesmo assim toda a carga foi adquirida pela massa rubro. O técnico Felipe Luiz tem uma boa notícia. O zagueiro Léo Ortiz, que antes era dado como descartado para o jogo, vem melhorando e pode atuar amanhã. Depende muito de como vai passar de hoje para amanhã e se ele tiver condições, vai para o jogo, senão joga o Danilo. Nas demais posições, a base deve ser mantida, até porque o Flamengo venceu o seu principal concorrente no Campeonato Brasileiro e o Felipe Luiz não dá muito disposto a fazer rotações pensando em ter o mesmo êxito na Libertadores. Bruno. Essa questão do time é importante para a gente destacar também, Rafa, mas em cima da outra informação que você passou da procura e dos mais de 70 mil ingressos vendidos, não é, Jailson? Durante a data FIFA, a gente conversava sobre esses jogos Botafogo e Palmeiras, como seriam importantes para o Flamengo recuperar o bom futebol, mas para não chegar pressionado, não é, Jailson, para essa primeira partida. Longe de estar pressionado, então, com essas duas vitórias? É questão do ambiente, né? Justamente aquela vitória fora de casa no Clássico contra o Botafogo e a vitória na final antecipada do Campeonato Brasileiro, e aí o ambiente já muda completamente. Para amanhã, a expectativa, sim, do Maracanã lotado, o Rafael Marques já está falando aí, né, de possível quebra de recorde, mas a questão da pressão, não vai ter... Provavelmente os jogadores vão ter uma gordurinha a mais para alguns erros que provavelmente não teriam se o resultado tivesse sido adverso. Porque aí agora é empolgação e a torcida empurrando que vai ser importante, porque o ambiente lá nunca é fácil também, né, Donk? Não, sem dúvida nenhuma. É importantíssimo o duelo daqui. E acho que isso faz toda a diferença, né? Porque a gente está falando de um momento que era crucial, era a semana decisiva do Flamengo na temporada. Imagina se o cenário fosse contrário, de 2 derrotas, como chegaria? Como chegar extremamente positivo e também falar de individualidades, né? Como chega o Pedro, por exemplo, depois do momento espetacular do que viveu no final de semana contra o Palmeiras, né? O Arrascaeta. Você tem outras individualidades ainda tentando recuperar o melhor momento, mas assim, esses dois chegam... O Araújo chega bem também. Chega bem também, você tem o questionamento em cima ali do Samuel Lino, mas você tem o Jorginho fortalecido. Enfim, acho que o Flamengo chega não só coletivamente, mas em grande parte as suas individualidades ali bastante fortalecidos para esse duelo com o Racing. E aí não pode, ou pode ter discussão sobre a titularidade do Pedro? Então, ele mesmo já deixou isso baixo, né? Falou, não, quem escala é o professor, tô aqui para cumprir, dependendo do esquema que ele montar, dependendo da estratégia. Mas eu não discuto. Mas será que o Felipe tem essa dúvida? Depende da defesa adversária, ele já falou isso. Depende da estratégia que ele monta. A gente já falou isso aqui há muito tempo, na época que ainda se falava que o Pedro e o Arrascaeta não podiam jogar junto. Eu achava isso absurdo. Sim. Eu achava isso absurdo, porque para mim o Pedro é um dos melhores centroavantes do país e não vejo por que, né, ele ser reserva nesse time do Flamengo. Então, assim, eu não discuto, mas aí é um particular meu. Claro. Eu não discuto a titularidade do Pedro, mas o Felipe Luiz tem lá a estratégia, dependendo do que ele vai montar contra a defesa, né? Dependendo de como a defesa adversária vai se portar, aí ele tem como escolher, né? Plata, Bruno Henrique, mas tecnicamente o Pedro, novamente, vive um baita momento. Exato, né? Porque depois do que ele fez contra o Palmeiras, Donk. Eu entendo também essa questão da estratégica, pensando no encaixe com o adversário, mas depois de uma atuação dessa, cara, eu acho que não dá pra você pensar em partir pra uma partida sem ele. Uma partida desse nível contra o Racing, ainda mais ele saindo bem da área, mesmo que você tem uma defesa bem fechada, olha o primeiro gol, né? Como ele sai, libera o espaço pro Arrascaeta acabar infiltrando. Então acho que não é que você se limitaria caso você tiver uma defesa mais fechada, pelo contrário. Como ele pressionou também a saída de bola, né? Exatamente. Então acho que num jogo desse caráter, por mais que você possa pensar que um encaixe, uma característica, o Plata ou o Bruno Henrique pode ser melhor, mas acho que você tem que considerar o que aconteceu no final de semana. Para mim isso não dá para você desassociar e eu iria sem dúvida nenhuma com o Pedro para essa partida.
E aí, gostaram do vídeo? Se gostou, deixa o like. Se não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se agora. Seja bem-vindo e ative o sininho para não perder nada. Ah, galera, eu tô ansioso pra caramba pra esse jogo contra o Racing. É amanhã, às 21h30, horário de Brasília. Todos os ingressos esgotados. A torcida do Mengão é incomparável. Cara, mesmo o valor do ingresso estando alto, eles esgotaram os ingressos ontem. Vamos bater mais um recorde amanhã? Possivelmente, né? Bem, cara, Felipe Luiz tem mais um treino hoje, nesta terça-feira. Léo Ortiz ontem chegou andando, fez fisioterapia. Pode ser que ele treine hoje e pode ser que ele seja titular amanhã, porque ele teve só um estiramento, né? Ele não teve um rompimento de tendão. Então, graças a Deus, a lesão do Léo Ortiz não foi tão grave assim. Meu Deus do céu. Aí você pega e pensa, o Flamengo precisa vencer o Racing por mais de 2 gols para praticamente pôr um pezinho na final da Libertadores, né? Se jogar como jogou contra o Estudiantes o primeiro tempo no Maracanã, e se acertar o pé, cara, o Flamengo pode abrir uma vantagem boa de 2 ou 3 gols. Só que daí, galera, não pode cair na pilha, porque os argentinos são catimbeiros, né? Eles vêm para fazer cera, para provocar, para, sei lá, de repente causar uma expulsão, né? Porque eles provocam mesmo. Então, assim, galera, os jogadores, eles têm que ter uma mentalidade inteligente, cara, de não cair na pilha deles, né? E jogar bola. Quando tiver a bola no pé, fazer a coisa certa. Quando for finalizar, chutar para fazer o gol, cara, como o Pedro tá fazendo, como o Arrascaeta tá fazendo, né? Tirando do goleiro sempre que finaliza. Se vencer o jogo por 2 ou 3 gols de diferença, cara, a chance do Flamengo ir para a final da Libertadores será gigantesca. E daí que venha Palmeiras ou LDU, tanto faz. O campo é neutro, será um jogo só. O importante vai ser chegar na final da Libertadores. Já pensou, galera, pegar o Palmeiras na final da Libertadores e ser tetracampeão em cima da porcada? Já pensou, cara? O desespero deles e a nossa alegria? Meu Deus do céu. Para tudo. O Brasil para, né? Pois é. É isso, eu tô bem animado e ansioso pra caramba aqui pra esse jogo contra o Racing. Se você também tá, comente, deixe aqui o seu palpite pro jogo, deixa o like pra ajudar a gente, o nosso canal, se inscreva e ative o sininho. Tamo juntos. Saudações rubro-negras e mais tarde terá mais vídeos aqui no canal. Valeu, fui!